Olá, aqui é o Victor R. Fraga, sou publicitário, roteirista de filmes e séries e filho do pastor Fernando e da pastora Roseli. Neste vídeo, vou apresentar a vocês, pastor Rinaldi e liderança da família global, um projeto que pode gerar frutos incríveis para todos nós. Eu vou propor a produção de diversos conteúdos para a internet que pode nos permitir alcançar centenas de milhares de seguidores para o Inconformados em diferentes redes sociais, podendo chegar às milhões de pessoas atingidas por esse conteúdo, colocando este movimento com ainda mais força entre os mais relevantes do país, levando essa relevância também para outros lugares do mundo. Com esse projeto, também vamos gerar valor para a sua igreja local e para toda a família global, além de expandir qualquer trabalho dos seus ministérios, seja dos casais, dos jovens, crianças, missões, trabalhos sociais, entre outros, até o ITG, além de conseguirmos criar diferentes produtos e serviços que podem alcançar milhões de reais, o que nos permite continuar produzindo com este faturamento, servindo como sustento financeiro de tudo o que fazemos dentro desse projeto. Sei que essa é uma proposta ousada, mas trarei uma referência de sucesso em quem podemos nos inspirar. Trarei os nossos diferenciais que nos tornarão únicos e vou mostrar a vocês como podemos começar tudo isso com pequenos testes, de forma enxuta, inteligente e com o tamanho que desejarmos. E então vamos crescendo conforme a gente decida. Eu já começo trazendo essa tal referência, para vocês entenderem melhor a proposta. Um movimento chamado O Retiro. O Retiro é um grande collab, uma colaboração que une diferentes influenciadores cristãos. Eles se reuniram pela primeira vez em um retiro gospel em 2021, sob a liderança do pastor Guilherme Batista. E de lá para cá, eles produzem conteúdo para a internet usando as melhores estratégias e tendências, que permitiu-os construir uma grande audiência e engajamento. Ou seja, existe um direcionamento específico e um perfil específico em diferentes redes sociais, onde todos eles se reúnem, seja fisicamente, seja online, para produzirem juntos, dentro daquele propósito. E por todos os envolvidos já serem influenciadores, seus números cresceram rapidamente. E de lá para cá, eles já produziram muito conteúdo para a internet, além de terem realizado diversos encontros e retiros pagos. Eles fazem turnês em diversos estados do Brasil e países do mundo todo. E além desses eventos, eles já produziram seus cursos online e têm sua loja com diferentes produtos personalizados. Se eu fosse resumir essa minha proposta, eu diria que eu quero criar a nova versão de O Retiro, porém com a marca Inconformados. Podemos de fato nos inspirar em tudo de bom que eles fizeram, mas ao longo da apresentação, como prometido, vou mostrar diversos dos nossos diferenciais. E para começar a mostrar a cara desse projeto, permita-me explicar a vocês os pilares, a engrenagem da minha estratégia, que vai nos permitir alcançar tudo isso que eu propus no começo do vídeo. Minha estratégia se divide em 4 pilares. Os collabs, que é a ideia de criar um perfil em diferentes redes sociais, que servirão como uma espécie de plataforma onde reunimos diferentes pessoas para produzirem juntas, com o mesmo objetivo, e com isso os seguidores e relevância de cada um dos envolvidos faz o outro crescer e o projeto como um todo crescer também. Outro pilar são os conteúdos, e vocês verão que eu adicionei a essa estratégia conteúdos que vão desde o que faz muito sucesso online, no mundo todo, até inspirações da TV americana, obviamente adaptando tudo ao nosso contexto. Tudo o que eu proporei aqui dá para ser produzido com a estrutura que vocês já têm hoje. E esses conteúdos combinam desde ensino, ferramentas, conteúdo técnico, de transformação de fato e também conteúdos com DNA de entretenimento, com maior taxa de probabilidade de viralização, sempre equilibrando esses dois pontos. Outro dos pilares são os temas. Enquanto a maioria dos movimentos trabalha em temas mais gerais, se dividindo por ministérios, como casais, jovens, mulheres ou grupos, nós vamos tanto trabalhar com temas ainda inexplorados, como o viés cristão diante da revolução tecnológica, quanto vamos dar uma abordagem inédita a temas mais comuns, como o dilema dos solteiros, por exemplo. Já vamos chegar lá. E o último pilar é a nossa esteira de produtos. Dizem que os negócios mais bem-sucedidos não são necessariamente os melhores, mas sim aqueles com a maior capacidade de distribuição. E com este projeto, teremos uma capacidade de distribuição gigante, que nos permitirá criar e vender em grande escala diferentes produtos, serviços e experiências que servirão para patrocinar e melhorar nosso trabalho com esses projetos, investir nele cada vez mais, sempre buscando a transformação de vidas. Ao longo dessa apresentação, vocês conhecerão melhor nossas possibilidades, tanto de conteúdos, temas e formatos, quanto de produtos, serviços e experiências. A partir de agora, com os 4 pilares apresentados, vou começar a explorar cada um dos 4 temas e formatos que eu proponho que a gente comece a trabalhar primeiro. E eu começo falando sobre os relacionamentos. Os meus pais trabalham com famílias na igreja há mais de 30 anos, desde que eles eram da quadrangular da Vila Ema. E desde então, além de amadurecer este trabalho dentro da igreja, nós crescemos muito no conhecimento técnico, científico e comportamental que envolve os relacionamentos e família. E conforme eu construía a apresentação para vocês, conseguimos embrulhar boa parte desse conhecimento e ferramentas que nós criamos dentro do tema Inconformados, que seria a nossa marca dentro dessa proposta que estou fazendo agora. Com isso, podemos apresentar todo esse conhecimento com o título de A Forma do Amor, ou A Forma do Amor, por exemplo, entregando todo ele dentro de uma proposta que contempla o tal tema central. Olhando para os nossos primeiros projetos, acreditamos que, melhor do que trabalhar diretamente com famílias e casais, que já seria muito bom, talvez seja interessante
interessante escolhermos trabalhar primeiro com os solteiros, com jovens que estão procurando relacionamento. E entregamos este conhecimento e ferramentas não para quem já está casado e quer aprender a lidar melhor com a sua relação, mas sim para aqueles que querem construir a partir de hoje a melhor versão possível dele ou dela como futuros parceiros românticos de alguém. É inegável o quanto a procura por um relacionamento é essencial para o ser humano e tem um temperinho a mais para o cristão. Falando em termos de mercado, o mercado de solteiros cristãos é muito aquecido e conseguimos entregar para eles algo que eles não encontrarão em nenhum outro movimento. Tudo isso encaixado dentro daquele tema, a forma do amor ou a forma do amor. Conforme essa conversa evolui, teremos o prazer de apresentar melhor o nosso conteúdo original para vocês e mostrar como ele se aplicaria neste projeto. Mas eu quero dar aqui apenas um exemplo dos conceitos que nós podemos explorar. Ele é o nosso método de descoberta, análise e remodelação de hábitos, que chamamos de ARG. ARG, A-R-R-G, é tanto o sonzinho que alguém faz quando está bravo, como aquela carinha brava, o emoji, fazendo alusão a quem de fato está irritado com as brigas que acontecerão em ciclos de hábitos dentro dos relacionamentos. Mas essa sigla, ARG, também significa âncora, raiz, rotina e ganho, que é a explicação científica de um hábito. Dentro do nosso curso e conteúdo, explicamos como as pessoas discutem, brigam e se chateiam automaticamente, sem perceber, por estarem presas dentro desse comportamento automático. Se os solteiros entenderem isso hoje, eles já entrarão em sua relação à frente da gigante maioria das pessoas, sabendo fugir desses hábitos, e apresentaremos cada uma dessas ferramentas a eles como de fato essa oportunidade única de começar a se transformar no melhor parceiro ou parceira romântica possível hoje, sempre dentro dos princípios cristãos e apresentando diversas questões essenciais de acordo com as ciências comportamentos humanos. Certo, olhando para tudo isso, qual seria a ideia de tudo que podemos criar com o nosso projeto? Primeiro, nós vamos nos reunir junto com os nossos parceiros online, influenciadores, líderes, especialistas e outros convidados. A partir disso, começamos a postar conteúdos dentro dessa estratégia que estou apresentando, com mais exemplos que eu citarei em breve. Enquanto postamos esses conteúdos, vamos avaliando os números e num determinado momento vamos perceber que já temos seguidores e engajamento o bastante, contando com a gente e com os nossos parceiros para marcar alguma coisa, seja um evento presencial, algo maior, no estilo conferência, ou algo menor, como encontros pequenos, ou até mesmo vender a primeira versão do curso online, além de já conseguirmos oferecer os nossos diversos produtos personalizados. E a ideia é sempre essa, causar uma grande movimentação online com conteúdo que mistura o bom conhecimento, a geração real de valor e o entretenimento, que faz o sucesso nas redes. E com esses bons números online, lançarmos os nossos diversos produtos. E além dos eventos citados, do estilo conferência ou eventos menores, talvez até em algumas igrejas, também podemos marcar turnês específicas. Por exemplo, convidando um DJ cristão para eventos pagos que misturem esse conhecimento técnico dentro da nossa proposta, a forma do amor ou a forma do amor, com festas e encontros cristãs com ambiente descontraído, até mesmo para os solteiros se conhecerem. Com essa mesma ideia, podemos ter sketches do nosso conteúdo online, porém ao vivo, ou até gravar parte do nosso conteúdo com plateia, como muitos influenciadores fazem, em uma nova possibilidade de turnê paga, com encontros menores ou maiores, tudo isso vindo dos frutos daquilo que primeiro conseguimos online. E como publicitário, eu consigo oferecer diversas propostas de campanhas publicitárias interessantíssimas para diferentes empresas que desejarem patrocinar todos os nossos conteúdos. O Retiro, que foi a referência citada, tem inclusive alguns patrocinadores de bancos e semelhantes, que ajudam eles a manter todo aquele conteúdo acontecendo. Além de nós conseguirmos vender, como citado, o nosso próprio curso. E os parceiros também podem vendê-lo como afiliados, o que nos permitiria alcançar um belo faturamento enquanto entregamos algumas das melhores ferramentas disponíveis para os solteiros construírem futuras famílias extraordinárias que agradarão muito o coração de Deus. Agora, para finalizar a apresentação deste tema dos solteiros, eu quero apresentar algumas possibilidades específicas de conteúdo. Um formato que faz muito sucesso hoje em dia são as tier lists. São rankings em que as pessoas dão ordem a alguma coisa, do melhor ao pior. Nós podemos postar um conteúdo técnico compartilhando algumas referências importantes do que fazer, do que não fazer, do que reparar, do que prestar atenção, tanto nos primeiros encontros quanto na fase em que o casal está se conhecendo. Essas seriam as informações gerais, importantíssimas para qualquer um. E a partir disso, nós convidamos nossos influenciadores parceiros para compartilharem suas experiências, gostos e peculiaridades pessoais sobre as piores coisas que se pode fazer e acontecer no encontro até as melhores, das melhores às piores. Sempre fazendo um ranking do encontro ideal até o pior possível, além das piores às melhores coisas que você pode perceber em um pretendente. Tudo isso sempre com um grande viés de humor, mas que vai apontar e jogar luz ao nosso conteúdo técnico que realmente vai instruir as pessoas. Esses são conteúdos que podem tanto ser gravados no espaço físico, então convidamos todo mundo e gravamos ali naquele lugar, quanto podem ser gravados online, todos participando da mesma chamada, porém cada um da sua casa. Funciona dos dois jeitos e é um formato já validado que pode ser explorado e nos trazer resultados incríveis. Agora, eu quero trazer um exemplo mais individual, onde cada um gravaria da sua casa, sem um parceiro. Um formato que vem de algo antigo, mas que cresce bastante e vem ganhando adaptações nas redes sociais, que são os vídeos de poesia.
principalmente gente lá fora, em inglês. Esse formato está muito aquecido e numa crescente. São pessoas simplesmente gravando um vídeo de 1 minuto, mais ou menos, 2 no máximo, recitando uma poesia de forma emocionante diante da câmera. É um efeito parecido com os conteúdos de frases motivacionais e semelhantes, porém é mais profundo e que consegue se disseminar para milhões de pessoas. Se tivermos poesias falando dos nossos temas, recitadas por quem já é influenciador, nosso alcance vai muito longe. Esses vídeos curtos e profundos vão muito, muito longe, atingindo novamente incontáveis pessoas dentro do nosso ecossistema e propostas. Agora, caminhando ainda nesse tema, vou citar 2 collabs interessantes que podemos fazer com nichos diferentes da internet, trazendo eles para o nosso tema, e são eles a música e o humor. Falando sobre a música, é inegável como aquilo que consumimos ajuda a moldar, ou seja, criar a forma de quem nós somos. E a música de amor secular, já no passado, mas cada vez mais, é construída em cima de letras onde apenas o hedonismo é contemplado, o prazer imediato, ou términos e traições que são resolvidos com farra e bebida. E tudo isso, mesmo que inconscientemente, acaba formando os hábitos das pessoas que ouvem esse tipo de música. É claro que nós cristãos, o que inclui a nossa audiência, se afasta desse estilo de música. Porém, são músicas muito populares que alcançam milhões de pessoas. Eu pensei numa proposta onde convidamos compositores, musicistas e semelhantes cristãos a criarem canções de amor que falassem sobre como verdadeiramente construir uma relação saudável e como lidar de forma saudável com o término de um relacionamento, longe da farra e hedonismo. E nós literalmente criamos um desafio onde esses compositores criariam a canção e postariam um vídeo com ela. Nós teremos os nossos jurados, além do público que pode votar na melhor canção. Imagine o tamanho do engajamento que isso traria. E todo esse engajamento jogaria luz na nossa discussão sobre como aquilo que alimentamos forma quem nós somos enquanto pessoa, enquanto casal, enquanto família e enquanto sociedade. Inclusive, olhando para esse conteúdo musical, podemos criar eventos presenciais que contemplem os finalistas dessa competição, misturando o evento com outras das nossas dinâmicas de conteúdo, em mais uma possibilidade de produto e experiência onde todos saem ganhando. Certo, prosseguindo, a outra ideia também envolve falar sobre aspectos mais emocionais de um relacionamento, mas este tem o foco na conquista. Páginas cristãs com viés de paquera fazem muito sucesso na internet, com perfis como Chaveco Gospel e semelhantes. E a questão com o momento da conquista, na perspectiva do nosso conteúdo, é que durante a conquista nós temos a tendência de despertar emoções, e essas emoções são o que guia o ser humano. O problema é que, para construir e sustentar a relação, emoções não bastam, e você precisa saber tomar as decisões corretas, negar o que precisa ser negado e controlar tais emoções. Com este olhar, a nossa proposta de colaboração, de collab com essas páginas de Chaveco Gospel e semelhantes, seria postar conteúdo nesse collab falando sobre o necessário não apenas para conquistar, mas os elementos para manter uma boa relação. E a partir daí, criamos algo mais ou menos como uma competição de chavecos, entre aspas, que virariam memes, postados em colaboração por nós e essas páginas, onde, através daquele conteúdo, imagem ou vídeo, a pessoa mostra para a pretendente ou o pretendente, se for mulher, através de um chaveco criativo, como essa pessoa é capaz de executar esses elementos que nós ensinamos, ou seja, ela não será boa apenas para despertar emoções na hora da conquista, mas também será muito boa em manter a relação no longo prazo. Tudo isso precisa ser mostrado nesse chaveco e o melhor vence a nossa pequena competição. Tenho certeza que com a criatividade das pessoas, teremos bons chavecos, bons memes, ótimos conteúdos, sempre com um DNA viral, que novamente vai jogar luz a todo o nosso conteúdo técnico, vai gerar crescimento e engajamento para a nossa mensagem em movimento. Tudo isso enquanto também gera muito valor para quem consumir tal conteúdo. Para finalizar de vez as possibilidades de conteúdos dentro desse tema, eu trago aqueles que eu posso cuidar com ainda mais tranquilidade, porque vem da minha principal formação, que é ser um roteirista. Eu tenho ideias para diferentes formatos de histórias que podemos contar, adaptando sempre ao nosso contexto. Por exemplo, eu tenho uma série de sketches, como essas famosas do YouTube, como o Porta dos Fundos, com vídeos bem curtinhos, de uma empresa que oferece serviços bem esquisitos e peculiares para relacionamentos modernos. Uma série de sketches que trarão sátiras às principais questões, problemas e dilemas das relações do século XXI, e trarão um mix de soluções bíblicas e científicas para isso. Eu também tenho conteúdo em vídeo, que é contado através de uma tela gravada, ou seja, são duas pessoas conversando por uma chamada de vídeo e a história acontece a partir da interação delas. Existem filmes muito bons gravados com essa proposta e podemos explorar muito bem esse formato. E ainda temos histórias em áudio, que são como as antigas radionovelas, um formato que vem crescendo bastante com a internet e podemos usar por apenas necessitarmos de equipamento de captação e edição de som e vozes. E neste projeto já teremos tudo isso, o que nos permite criar histórias de amor, romance e família incríveis em áudio dentro da nossa proposta. Olhando para todos esses conteúdos e formatos que eu expliquei dentro do tema de relacionamentos, se focássemos em apenas um ou dois deles, já seria bom o bastante para potencialmente alcançarmos números incríveis. Mas se conseguirmos executar 2, 3, 4, 5 ou até todos eles e outros que eu ainda tenho, certamente nós teremos grande chance de alcançar as tais milhões de pessoas que eu citei previamente e de trazer transformação real para o futuro relacionamento de muitos deles. E parte dessas pessoas, claro, se tornarão nossos clientes e alguns dos
dos nossos produtos, serviços ou da nossa esteira de produtos. Nosso potencial aqui é gigantesco e tende a crescer a cada novo ciclo executado. Certo, seguindo em frente, agora indo para outra das possibilidades, eu quero falar sobre um tema que a igreja praticamente não fala, e a sociedade como um todo deveria falar muito mais, que é o impacto das revoluções tecnológicas no ser humano, seja como indivíduo, seja como um coletivo. Eu não sei se vocês assistiram, ou ao menos se lembram quando o documentário O Dilema das Redes lançou no Netflix. Ele foi um fenômeno, e assistir ao impacto da tecnologia tão avançada e intensa na nossa vida foi assustador para muita gente. E este foi um dos principais responsáveis por todo aquele engajamento. Dentro dessa ideia, podemos trazer em diferentes propostas e formas de conteúdo quase que uma versão cristã de O Dilema das Redes. Uma versão com o nosso viés e com a nossa solução para tais questões. Inclusive, a gente pode literalmente fazer um documentário trazendo informações relevantes sobre o impacto da tecnologia no cidadão do século XXI, entrevistando autoridades do meio cristão, especialistas em tecnologia, tudo sempre com um storytelling que conecte tudo e que leve tudo a Cristo. Mas nós também podemos fazer eventos, tanto presenciais quanto online, onde convidamos tais especialistas nos temas, como eu citei anteriormente, tanto para falar do lado negativo da tecnologia, quanto também o seu lado positivo, mostrando como a tecnologia pode ser usada para expandir o reino de Deus e cuidar das pessoas que mais precisam. Olhando para o que produziremos na internet, eu também tenho conteúdos já pensados dentro desse tema da tecnologia, conteúdos dentro do mesmo DNA que eu citei no exemplo anterior, alguns mais focados na educação, outros pensando no entretenimento e viralização, sempre equilibrando ambos com o cuidado necessário. Mas antes de apresentar detalhes sobre esses potenciais conteúdos, eu quero trazer algumas referências de temas que podemos explorar. Um desses assuntos é como o excesso de estímulos que temos atualmente está ferrando com a nossa cabeça, nossos hormônios, e está influenciando negativamente o nosso dia a dia, tanto pessoal quanto familiar, profissional e até mesmo dentro da igreja. Esse excesso de estímulos está criando a chamada geração mais mimada de todos os tempos, e este eu mimado é encontrado em pessoas de diferentes idades e diferentes gerações, porque esse fator da modernidade pegou todo mundo. Existe muito material de especialistas que exploram este assunto, e as soluções para este problema são encontradas dentro da Bíblia, como apresentaremos à nossa audiência. Outro tema e problema é como o avanço da inteligência artificial e a automação do mundo vai exterminar muitos empregos, e como estamos nos preparando para lidar com isso, como cristãos que acreditam que Deus nos colocou na Terra com a missão de crescermos e multiplicarmos a imagem e semelhança do Criador em todos os lugares, inclusive na nossa profissão. E ainda nesse tema, podemos explorar os perigos de como essa mesma tecnologia está criando, de muitas formas, uma espécie de inconsciente coletivo que pode ser considerado no futuro próximo a nova verdade absoluta para a vida. E falaremos sobre como isso vai bater de frente com os nossos ideais cristãos. Haja vista que essas inteligências artificiais são criadas a partir dos vieses de seus criadores, humanos, que muitas vezes têm visões de mundo e valores diametralmente opostos aos nossos. Atuando dentro desses temas, estamos caminhando dentro de um campo praticamente inexplorado do cristianismo, o que é tanto bom para nós, enquanto potencial de sermos únicos e pioneiros, quanto ressalta a importância de que de fato isso seja feito, que nós possamos criar esse conteúdo pela relevância que ele tem na vida das pessoas. Agora, com esses temas apresentados, eu quero falar sobre as nossas possibilidades de conteúdo dentro deles. E eu começo destacando um movimento online que podemos criar para brecar esse tal eu mimado, que é diariamente estimulado pela tecnologia. Podemos criar trends, ações coordenadas e semelhantes, onde os convidados, sejam pessoas do nosso time, sejam nossos influenciadores parceiros, que eles postem uma rotina onde eles se expõem ao desconforto para vencer esse problema. Então, convidamos todos os nossos seguidores, a nossa audiência, para entrarem nessa rotina. Seria algo muito interessante que envolveria muitas pessoas. Outro movimento interessante de conteúdo está em, uma vez que entendemos o quanto a tecnologia privilegia conteúdos nocivos para nós, como o Dilema das Redes e outros mostra tão claramente, nós começarmos uma série de movimentos coordenados com ações positivas, onde abraçamos pessoas na rua, onde compartilhamos bilhetes carinhosos para desconhecidos, ajudamos quem precisa, falando de Jesus, e fazemos outras coisas bonitas, além de conteúdos de cuidado e consolo direto para a internet, sempre compartilhando essas ações dentro de uma proposta onde queremos quebrar o algoritmo e espalhar conteúdos que farão bem ao próximo, ao contrário dos conteúdos nocivos e tóxicos que são disseminados por aí. Essa é uma proposta de conteúdo dentro da nossa marca e propósito, explorando nuances da tecnologia com, novamente, um grande potencial viral. E para finalizar os exemplos desse tema, quero trazer uma referência que faz muito sucesso na internet americana. Eles têm um talk show diferente, chamado de Hot Ones. É um programa onde convidados especiais e muitos artistas grandiosos vão para lá, respondem perguntas enquanto comem diferentes níveis de asinhas de frango apimentadas, de um tempero fraquinho até um que seja muito, muito apimentado. A proposta, claro, é divertir a audiência com as celebridades passando aperto com o calor da pimenta. Mas dentro dessa nossa proposta, podemos fazer entrevistas sobre esses problemas da tecnologia, temas que estejam dentro do nosso movimento e propósito, enquanto também guiamos nossos convidados a comerem algo apimentado ou semelhante, simbolizando um desconforto que ele ou ela estão passando. Desconforto que nós pregamos nessa série de conteúdos para trazermos o equilíbrio entre a época mais fácil que temos, com mais acesso a recursos
recursos, com mais acesso a prazeres e o quanto precisamos não permitir que isso se torne uma zona de conforto onde ficaremos para sempre. A ideia é essa: combater uma era de mimos e prazeres rápidos, com conteúdo técnico que é acompanhado de comida apimentada. Acredito que essa proposta adaptada para o nosso conteúdo e contexto, usando espaço e equipamento que já temos, tem um match bem interessante e vão nos proporcionar conteúdos muito bons. E a partir de todos esses conteúdos, do que eu citei e do que eu ainda não compartilhei com vocês, nós criamos eventos presenciais online, criamos experiências com diferentes parcerias, além de patrocinadores do meio da tecnologia, produtos personalizados e muitas outras possibilidades da nossa esteira de produtos. Caminhando na apresentação, outra possibilidade de formato que podemos explorar está dentro de uma combinação bem específica, também dentro do universo do nosso tema, Inconformados. E ele vem de uma inspiração que eu tive com um programa original da Netflix, chamado Ato Patriota. O programa é construído à base de um show de stand-up diferente. A produção do programa escolhe um tema de um problema que existe, então o apresentador, que é um comediante, faz o show focado naquele problema. Cada episódio é um show diferente, sobre um problema diferente. E além de trazer luz ao problema de forma divertida, eles trazem algumas soluções, algumas que eles mesmos criaram, outras que eles pegaram de lugares que já tinham proposto isso previamente. Olhando para a nossa parceria, podemos criar um show parecido e chamarmos ele de algo como Eu Tô Inconformado, porque ele se baseia em alguém apontando problemas sensíveis do mundo, como alguém que de fato está inconformado, e depois trazendo boas soluções sobre aquilo. E em nosso caso, sempre traremos, claro, um viés cristão para as nossas soluções. Eu acho que esse projeto tem um potencial gigante, especialmente porque o público brasileiro gosta bastante de stand-up, e o cristão também, além, claro, de estarmos fazendo conteúdos sobre problemas sensíveis que mexem com as pessoas, porque afetam o seu dia a dia. Existem diversos formatos que podemos entregar esse conteúdo, dividindo, por exemplo, uma temporada inteira por temas, ou cada episódio com um tema diferente. Podemos ter apenas um comediante parceiro, ou cada episódio, cada temporada, temos um parceiro comediante diferente. Pensando nas possibilidades de renda, nós podemos sempre gravar o nosso programa com plateia, e pagaríamos para que eles pudessem entrar. Também podemos ter um conteúdo premium, produtos personalizados e até patrocinadores que estejam dentro do universo de cada tema que o Eu Tô Inconformado vai abordar. Agora, caminhando para o último dos 4 grandes temas, formatos e possibilidades, o último que eu quero citar seria, logo de cara, fazermos uma proposta de collab e coprodução entre nós, eu e vocês, e o movimento O Retiro. Eu tenho a estrutura de uma audiosérie cristã criada de a investigação de um crime que acontece dentro de um retiro cristão. Toda a história acontece apenas entre a conversa da investigadora com os suspeitos desse crime. E cada episódio constrói uma grande ideia de uma mensagem cristã que será entregue aos ouvintes através desse suspense. Não é fácil continuar produzindo bons conteúdos e oferecendo novas experiências para sua audiência. E com essa história, o movimento O Retiro poderia oferecer a todos aqueles que o acompanham um formato inovador e único de conteúdo através dessa colaboração. Esse projeto, tanto da história em áudio quanto do evento, aconteceria num collab e coprodução entre os dois movimentos, O Retiro e o Inconformados. E com essa parceria, nós já estrearíamos essa nova fase do movimento Inconformados no mercado para uma grande audiência, vindo do movimento parceiro. Uma audiência bem parecida com a que nós vamos buscar. Nós aprenderíamos bastante com o movimento em que nos inspiramos, além de podermos testar ideias, fazer contatos, que são um pilar essencial da nossa estratégia, e alcançar outros objetivos importantes. Novamente, eu acho que todos os envolvidos nesse projeto só têm a ganhar, tanto eles quanto nós. Agora, caminhando para a fase final dessa apresentação, usando a estratégia que eu mostrei dentro desses 4 temas e possibilidades de ações que podemos fazer, conseguimos desenvolver diversos outros eventos dinâmicas, online e offline, com outros temas, ou até mesmo novas versões dentro desses mesmos temas. Falando apenas sobre projetos que eu tenho, nós podemos usar essa mesma estratégia para projetos que visem a orientação profissional do cristão. Então podemos fazer um collab com o Dunamis, por exemplo, que fala muito sobre isso. Também podemos usar essa estratégia para projetos voltados para as crianças, com personagens originais que eu tenho, e outras ideias. E podemos fazer collabs com movimentos cristãos voltados para a criança, e esse é um dos mercados que mais movimenta pessoas. Também nós, pessoalmente, temos muitos projetos voltados para as missões, em diferentes perspectivas, entre outros. E falando sobre os projetos da sua igreja, nós podemos aplicar todas essas possibilidades de conteúdo, alcance e engajamento online para tornar o ITG um dos institutos de teologia mais relevantes do país. E isso vale para qualquer projeto que vocês tenham, de qualquer ministério. E eu acho interessante fazer um destaque de que tudo isso também pode ser aplicado para projetos políticos, que eu sei que vocês também se envolvem, caso isso faça sentido para vocês. Certo, a partir desses temas, estratégias e possibilidades, quais seriam os nossos próximos passos? O que eu proponho a partir de agora? O próximo passo seria comigo tirando quaisquer dúvidas de vocês. Posso encontrá-los como for melhor. Posso ir até a sua igreja, escritório, para outro lugar, podemos conversar por vídeo, de fato, o que for melhor. Neste encontro, eu tiro quaisquer dúvidas, como eu disse, e a partir daí, se decidimos seguir em frente com esse projeto, minha ideia é a seguinte: nós conversamos e decidimos quais desses 4 projetos que eu apresentei nós devemos escolher para ser o primeiro. Na nossa opinião, podemos começar até com 3 projetos, porque eles podem ser marcados em datas diferentes. Por exemplo, se decidirmos que o collab com o Retiro
Retiro através da audiosérie é uma boa ideia? Eu já finalizo a proposta que eu tenho para eles e enviamos. A partir daí, se a resposta deles for positiva, nós avançamos e organizamos todo o necessário. Mas até lá, não precisamos fazer nada, vamos apenas aguardar uma resposta. O mesmo vale para o possível collab com um comediante de stand-up cristão. Olhando para esse projeto, podemos escolher algumas opções, criarmos uma ordem para eles, então eu também finalizo os convites para esses eventuais parceiros e oficializamos então os convites, um a um, até encontrarmos o nosso parceiro. E a partir daí, e só a partir daí, começamos a planejar outros detalhes e evoluímos esse projeto. Colocando isso em ação, nós já temos 2 potenciais projetos em andamento e podemos colocar mais energia em um dos eventos em que temos mais domínio e controle sobre todas as ações, como o movimento visando os solteiros do século XXI e o visando a tecnologia com um viés cristão. Olhando para esses 2 projetos, os próximos passos seriam 2. O primeiro é o do envio das propostas para os influenciadores, líderes e semelhantes que convidaríamos para ser nossos parceiros nesse grande collab. Fazemos a lista, eu finalizo as propostas e enviamos para todos. Enquanto isso, seria interessante vocês analisarem pessoas do seu time para cuidar de questões essenciais para o projeto, principalmente alguém que entende de redes sociais e de filmagem e edição de conteúdo, principalmente vídeo. Falando sobre os projetos em nossa mente, o ideal seria começar com o de solteiros, por ser um projeto já validado no mercado há muito tempo, que nós trazemos muita inovação, claro, e já temos uma quantidade maior de produtos e serviços para conectar dentro desse ecossistema. Mas isso não impede que, nos bastidores, já estejamos organizando o evento de tecnologia. Eu, inevitavelmente, estarei trabalhando em todos os projetos aqui dentro da minha cabeça, em termos de criação, ajustes semelhantes. E, olhando para esses 2 temas, solteiros do século XXI e tecnologia com o viés de Cristo, se fizer sentido para vocês, podemos trabalhar com tais temas e projetos de acordo com o que temos para os grandes eventos em espaços menores a princípio, talvez na sua igreja local ou em outras igrejas da rede, caso vocês já queiram ir validando tais ideias, as mensagens, dinâmicas semelhantes em espaços que já estão disponíveis para nós, sem necessidade de algum vindo de fora. E caso estejamos em andamento com o projeto de solteiros e o retiro, ou o comediante, ou ambos, derem sinal positivo, não tem problema. Eu consigo trabalhar intelectualmente em todos esses projetos ao mesmo tempo. E é claro, nós marcamos as datas de lançamento de forma que um não atrapalhe o outro. E até essas datas, vamos trabalhando sempre nos bastidores. Olhando para esses próximos passos, fica claro o quanto eles são enxutos e de simples aplicação. Nós só evoluímos caso tenhamos sinal verde para tal. E a princípio, qualquer coisa que faremos serão nos nossos espaços, aquilo que vocês já têm e atuam. A partir disso, vamos olhando cada cenário, dados e informações para evoluir as ideias e continuar evoluindo ano após ano. Até quem sabe, daqui a décadas, já tenhamos alcançado milhões de pessoas. E quando chegarmos lá, nossa evolução constante continua, para a honra e glória de Deus. E aí, o que vocês têm a dizer? Aguardo uma resposta sua para nos programarmos para esses próximos passos, onde eu tiro quaisquer dúvidas. Tenho certeza que nós conseguimos lidar com qualquer objeção que surja e podemos chegar muito longe com esse projeto. Desde já, muito obrigado pela atenção. Grande abraço, Deus abençoe.